Olá, eu sou o professor Antônio Carlos e hoje nós vamos falar sobre as atividades do Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental, do volume 1, para a primeira semana. Sobre as atividades para a primeira semana, nós temos aí a atividade número 1. Após, então, você assistir à aula sobre o conteúdo apresentado para a primeira semana, nós vamos ter, então, algumas questões para serem resolvidas. Na atividade 1, nós temos um mapa. Este mapa está representando alguns fluxos migratórios, para a composição da população brasileira. Nós temos aqui na legenda esses povos, os portugueses, os japoneses, italianos, espanhóis e outros aqui que ajudaram a compor a população brasileira ao longo dos séculos. E a questão A quer saber de quais nacionalidades são os imigrantes que chegam ao Brasil ou que chegaram ao Brasil. Então, este mapa aqui está representando, essa migração. E aqui nós temos na legenda bem claro, está bem claro aqui quais são as nacionalidades dos povos imigrantes, aqueles que entraram no Brasil. Então tá fácil, gente. É só vir aqui na legenda e trazer então o nome desses imigrantes. Na letra B, está pedindo para você organizar os países de origem, dos imigrantes, considerando os continentes: Europa, América e Ásia. Assim você vai fazer o seguinte: você vai procurar um mapa na internet, onde, se você não sabe ainda, onde que estão localizados os continentes, Europa, América e Ásia. Se você já sabe, perfeito. Então, é só você vir e discriminar, dividindo aí os imigrantes, de acordo com os continentes. Quais são aqueles que vieram do continente europeu? Quais são aqueles que vieram do continente americano e asiático? Tá ok? Tá fácil também. Na letra C, os portugueses são o maior quantitativo, de imigrantes. Dá para perceber aqui no mapa e na sua legenda. Ok. Apresente, então, dois motivos que justificam o maior quantitativo. Por que você acha, então, que os imigrantes portugueses, que vieram para o nosso país, representam o maior número? Aí você tem que lembrar do processo de colonização do nosso território, desde o momento da descoberta. Aí você então vai associar esse período aí de descobrimento até o período então de povoamento, através dessa imigração portuguesa aqui em nosso país. Tá fácil também, não é verdade? Atividade número 2. Considerando o município onde você vive, quais as evidências de fluxos migratórios que você pode identificar? Esta questão ela é pessoal, mas eu vou te dar uma ajuda aí. Você vai observar a arquitetura, o nome das ruas, as festas, os eventos culturais, os sobrenomes das pessoas, que residem onde você mora, pode ser tanto na zona urbana quanto na zona rural, e vai registrar então essas descobertas. Lembrando que isso não é uma pesquisa de campo, você não vai sair nas ruas, nas casas, perguntando, não é isso. A intenção é que você apenas identifique, conversando então com os membros da sua família, com seu pai, com a sua mãe, se você reside, mora, tem contato, tem como ligar para outras pessoas, faça isso, tá bom? Só registre então quais são os elementos ou evidências que provam os fluxos migratórios de pessoas que vieram para morar onde você mora, as pessoas que vieram. Nós temos aí resquícios ao longo dos anos, através das casas, a arquitetura aí mostra então resquícios e evidências que nós tivemos então um fluxo migratório de uma população, por exemplo, alemã na sua cidade, ou portuguesa, ou imigração italiana. Então essa questão quer que você apenas evidencie os fluxos migratórios ao longo dos séculos que construíram a sua cidade, a sua comunidade. Então você vai mostrar através disso
né? Aquele nome daquela rua, daquele senhor, né, que já faleceu, que morava há muito tempo aí, que é muito conhecido, né? Então, tem várias evidências que você pode estar colocando nessa atividade 2. Atividade 3. Leia o trecho. Vamos ao texto, bem rapidinho. Mais do que tratar da história da imigração, é relevante tratar da história do imigrante no lugar, seja na cidade, seja na aldeia, do processo de transição do local de origem ao novo lugar e da necessidade de apropriação do lugar e de sua recriação. E, finalmente, a necessidade de criar marcas de identidade, locais de alimentação, templos religiosos, escolas, associações, referências arquitetônicas, nomes de logradouros. Este aqui é o texto. E a letra A pergunta-se quais argumentos levantados pelo autor do texto, né, desse trecho aqui, que comprovam a necessidade de valorizarmos a história do imigrante. Esse texto aqui quer mostrar exatamente isso, que a gente deve valorizar a nossa história da imigração, né, da composição da população do lugar. E quais são os elementos, os argumentos que o autor coloca aqui que a gente tem real necessidade de valorizar a história do imigrante, né? Essa atividade 3 aqui, ela quer exatamente isso, que você mostre então. Aqui no texto mesmo tem a resposta, né? Colocando os argumentos. Por que, então, que a gente deve tratar da história da imigração com mais relevância, com mais importância? Por quê? Posso estar aqui, é só você ler, tá bom? Na letra B, está pedindo para você pesquisar na sua residência, ok? A origem de pais, é país, tá bom? E avós, né? A origem. E registrar o local de nascimento de cada um deles, né? Caso sejam imigrantes, pergunte como sentiram quando mudaram de cidade ou de país. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa de campo na sua própria casa, pesquisar aí a origem, né, dos seus pais, seus avós, e registrar onde eles nasceram, se foi aí na sua cidade, na sua comunidade, ou se foi em outro lugar, se eles são considerados imigrantes ou não. Se são imigrantes de outra cidade, ou seja, vieram de outra cidade, ou vieram de outro país, ok? Letra B é pessoal, então você vai registrar essas informações em seu caderno. Para as questões de número 4 e 5, nós temos também uma manchete. De lavador de carros a microempresário. O imigrante haitiano que conseguiu empreender em Porto Alegre. Imigrante haitiano, né, do país Haiti. Steven é o dono de uma agência de viagens e câmbio, e de uma empresa de importações e de outra também de serviços e terceirização. Ou seja, aqui é o nome dele e tem então essa propriedade de agência de viagens e câmbio. Ok. A atividade 4. A notícia apresenta um haitiano que migrou. Migrou quer dizer que movimentou. Quando ele entrou no Brasil, ele imigrou. Lembre-se disso. Quando ele saiu do Haiti, ele emigrou. Então, ele imigrou para o Brasil e obteve sucesso. A questão quer que você descreva o que levou muitos haitianos a migrarem para o Brasil em 2016. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa na internet, o que aconteceu lá no Haiti no ano de 2016 e levou então os haitianos saírem do seu território e vieram aqui para o Brasil, tá ok? O que aconteceu? É só você pesquisar e vai ver que alguns fenômenos naturais, políticos, econômicos aconteceram no país. Também alguma política no Brasil de imigração que favoreceu a entrada, então, dos haitianos aqui em nosso país. Ok? Pesquise na internet que você vai conseguir achar essa resposta.
E por fim, a atividade 5 também é uma pesquisa para você ir para os jornais, revistas e principalmente a internet, que a gente sabe que muitos de vocês têm contato e acesso fácil, né, a pesquisar outras populações que migraram para o Brasil nos últimos 5 anos, né, e vai registrar os motivos. Essa questão 5 aí faz referência às atualidades, né, refere-se ao momento, digamos, histórico recente, os últimos 5 anos, sobre a migração de alguns povos para o nosso país. Inclusive, a mídia, né, nacional tem representado isso através das novelas, as imigrações de outros povos e as suas dificuldades, né, de se adaptarem à cultura nova. Mas quer que você também explique quais são os motivos dessas migrações. Por que os povos saem do seu país de origem e vão morar e habitar em outro lugar, em outro país com outra cultura? Né? São guerras, conflitos, né? Eventos naturais, terremotos, maremotos, seca, fome, miséria, não importa, ok? Nós temos os motivos aí migratórios. Então é isso, pessoal, as atividades para a primeira semana para você, aluno do 8º ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Então curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus colegas para que eles também possam ter acesso aí à explicação das questões. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você então obter os novos vídeos das novas aulas e as novas atividades das próximas semanas. Professor Antônio Carlos, meu muito obrigado.